Bom dia, bom dia, mulher de Deus, graça e paz. Que bom ter você aqui no nosso devocional Mulheres como Isabel. E hoje eu quero falar com você, mulher sensível. Você que acha que você é uma mulher sensível demais, que não tem perfil, que acha que não tem capacidade ou habilidade de gerar algo da vontade de Deus, por causa do seu perfil, talvez emocional, um pouco mais sensível e compassiva. Então, se você é essa mulher, já curte aqui, já comenta e já envia para sua irmã em Cristo ou para alguém da sua família que precisa ouvir essa mensagem. Nós estamos nesse devocional, nessa série Mulheres como Isabel, que é pautado no meu livro, Mulheres como Isabel. Nós estamos indo para a segunda edição, em breve será lançado, e você vai fazer parte disso, ok? Querida, veja só, hoje a nossa palavra ela é pautada na vida de Timóteo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda carta de Timóteo. Nós vamos trabalhar aí em 2 Timóteo, na carta de 2 Timóteo 2,5, 2 Timóteo 2,15 e 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, e mais algumas referências que nós vamos deixar aqui ao decorrer do vídeo. Querida, eu quero te dizer, mulher como Isabel, mulher que está gerando no secreto a vontade de Deus. Eu quero te dizer que mulheres sensíveis, elas também geram a vontade de Deus. E eu estou te falando isso, sim, pautado na vida de Timóteo. Eu quero te dizer para você que o apóstolo Paulo, em determinado momento da vida dele, quando ele estava passando um bastão para Timóteo, o apóstolo Paulo, ele encoraja Timóteo para que o dom dele fosse despertado. E aqui Paulo não está falando que o dom morreu, mas que talvez aquele dom, a liderança, aquele chamado, aquilo que havia sido compartilhado, aquilo que Timóteo havia recebido da parte de Deus, estava adormecido, talvez ele estava intimidado pelas circunstâncias que ele estava enfrentando. E aqui eu não vou enumerar essas questões, mas é algo muito importante, isso está virando uma ministração, em breve vou compartilhar com vocês. Mas dentro do nosso devocional, onde nós aplicamos essas questões da vida de Timóteo para as mulheres como Isabel. E eu quero te falar sobre a tua sensibilidade. A sensibilidade de uma mulher não é fraqueza. Muitas mulheres se sentem fracas. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando com uma certa até hostilidade, julgando de uma forma errada a sensibilidade das irmãs. Mas eu quero dizer, sensibilidade não é fraqueza, é uma ferramenta espiritual. Sim, sensibilidade é ferramenta espiritual. E quando o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, ele está orientando Timóteo, que era um jovem e líder que possuía assim um perfil sensível, compassivo, emocionalmente profundo. Timóteo não era um homem de temperamento duro, ao contrário, ele tinha uma natureza inclinada ao cuidado, à escuta, à empatia. E muitas de nós também somos assim. E nessa nossa série devocional Mulheres como Isabel, nós estamos falando nesses dias sobre a disciplina espiritual. E eu quero te encorajar e te mostrar através desse vídeo a respeito da importância de você meditar na palavra, para que o seu dom também desperte, amém? Para que você viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Então, quando nós olhamos na carta de 2 Timóteo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo, ele encoraja Timóteo, ele diz, ei, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Veja, aqui, queridas, é uma chave para nós também, a partir da vida de Timóteo, para nós que geramos dentro dos nossos lares a vontade do Senhor. Esse princípio, ele fala diretamente às mulheres sensíveis, aos homens sensíveis, mas aqui, mulheres, Deus, ele não rejeita a sensibilidade. Se você pensa isso, você está enganada e que essa mentira se desfaça na tua mente agora, em nome de Jesus. Ao contrário, ele a consagra. A igreja, aos lares, as famílias precisam de mulheres capazes de ouvir pessoas feridas, discernir ambientes espirituais,
perceber dores silenciosas e gerar consolo e direção. Então, a sensibilidade, quando ela está alinhada ao Espírito Santo, vai se tornar um instrumento de cura e transformação. E se você está entendendo o que eu estou falando, deixa o teu joia, deixa o teu coraçãozinho, coloca um amém, comenta. Isso vai fazer com que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e vai também ajudar a enviar para outras pessoas, que outras pessoas assistam. Então, aqui nós praticamos honra e queremos expandir o reino. Então, quanto mais pessoas forem curadas, libertas, alinhadas, mais nós alcançamos vidas. Amém? O segundo ponto que eu quero deixar para você, mulher como Isabel, você que é chamada para gerar a vontade de Deus, você que busca, que deseja, que quer gerar a vontade de Deus, nós precisamos também entender que nós somos chamadas para esse tempo. Entenda, eu sou uma mulher chamada para esse tempo. Escreve aqui, eu. Coloca seu nome e diz, eu, Daniele, sou uma mulher chamada para este tempo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridas, ser uma mulher chamada para esse tempo, mas vejam só, às vezes você fala isso, até você vai escrever isso, mas no teu interior, você não sente que isso é uma verdade. Mas eu quero te dizer que tem muitas mulheres que acham que não tem nenhum chamado, porque são emocionais, porque são discretas, porque vivem, muitas vezes, majoritariamente, num ambiente doméstico, dentro do seu lar. Mas eu quero te dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de mulheres. A palavra é clara e a palavra nos declara isso a partir de Gálatas 3:26, quando a palavra diz, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Você tem fé em Cristo? Você já tomou a sua decisão? Amém? Sim, então você é filha de Deus. Você é filha de Deus, você tem esse direito de ser chamada filha de Deus. E às vezes não é porque você não está lá no altar, no púlpito de uma igreja, que você não gera a vontade de Deus, que você não é filha de Deus. Mulheres, eu vou te falar aqui, ó, quatro coisas que mulheres sensíveis e que geram a vontade de Deus, muitas vezes fazem e tem como um altar dentro da sua casa. Às vezes você tem um altar na tua casa e você não está sabendo discernir isso, mas agora eu vou te falar 4 desses lugares que podem ser um altar aí na tua casa e que já foram e são na minha vida também. Porque hoje, quando eu estou em casa, quando eu estou no meu lar, como é o caso hoje, eu tirei para organizar minha casa, limpar minha casa, e estou aqui nesse horário fazendo esse devocional com vocês, queridas. A cozinha, aonde você prepara o alimento para o teu marido, para os teus filhos, aonde você está aí preparando o seu alimento. Talvez agora você está me ouvindo e você está cozinhando, colocando a mesa, separando os pratos para colocar na mesa, amém? Gente, a tua cozinha, minha querida, é um altar para o Senhor. Amém? Às vezes, quando você está cuidando dos teus filhos, ajudando a fazer uma tarefa, organizando o quarto, fazendo uma sobremesa gostosa, quando você cuida, quando você exerce cuidado com o teu filho, com a tua filha, isso também é um altar para o Senhor. Quando você está organizando o teu lar, quando você está colocando a casa em ordem, varrendo, limpando, faxinando, tirando os móveis de lugar, você também está gerando, você também está levantando, edificando um altar para o Senhor, porque Deus é organizado. Então, e quanto mais ordem, mais organização, mais Deus habita nesse lugar. Porque quem não gosta de lugar organizado é o inimigo, amém? Então, e quando você está dentro da sua casa, e você está fazendo todas essas coisas, e você está numa intercessão silenciosa, numa oração, às vezes, silenciosa, ou quando a sua família não está, que às vezes é o meu caso, quando os meus filhos estão na escola, meu marido está trabalhando, eu aproveito para orar. Oro na casa, oro nas coisas deles, eu vou ungir os quartos, vou ungir as portas, vou ungir as janelas, vou limpando, vou lavando a roupa, e vou ungindo, vou entregando tudo ao Senhor, vou varrendo, e aquilo que eu vou fazendo no natural, eu vou declarando que assim o Senhor faz no espiritual, naquilo que eu não consigo ver. Então, minha irmã, você, dentro da sua casa, você tem altar, a sua cozinha, o cuidado com seus filhos, a organização do seu lar e a sua intercessão silenciosa. E esses lugares não são pequenos diante de Deus. Ei, querida, esses lugares não são pequenos diante de Deus. Se você acredita que você é pequena, que isso não serve de nada, ei, isso é uma mentira do inferno. E eu repreendo isso na tua mente agora, em nome do Senhor Jesus Cristo.
São esses lugares dentro do teu lar, você, mulher, que está gerando no secreto, que gera no teu lar, isso é um território espiritual, onde o reino de Deus, a vontade de Deus está sendo estabelecida diariamente. Querida, eu vou repetir para você, quando você cuida da tua casa, quando você está dentro do teu lar, cuidando, limpando, organizando, orando, intercedendo, organizando a tua casa, exercendo cuidado, você também está fazendo da tua casa um território santo, espiritual, onde o reino de Deus está sendo estabelecido diariamente. Então, para com isso de acreditar que você fica em casa, que você não está gerando nada para o Senhor. Ei, você está gerando. Às vezes você está gerando sacerdotes, os teus filhos, a tua filha são sacerdotes, profetisas do Senhor, homens e mulheres que serão pastoras, missionários, evangelistas, ou talvez vão ser médicos, advogados, engenheiros, pessoas que vão levar a Cristo em muitos lugares. E você está gerando isso hoje dentro da tua casa, dentro do teu lar. Amém, querida? Em nome de Jesus. Eu quero também deixar para você, dentro desse devocional, minha irmã, que não existe amor profundo sem conhecimento. Nossa, o que você que está querendo dizer para nós, Daniele? Eu quero falar para você. Lembra que nós estávamos falando sobre as disciplinas espirituais? Para você ser essa mulher que gera e que tem essa compreensão que eu estou te passando agora, você vai precisar desenvolver um amor genuíno pela palavra de Deus. Querida, é impossível você desenvolver um amor genuíno por alguém sem você conhecer. Da mesma forma, seria muito contraditório eu falar para você, ou você dizer para mim que você ama o Senhor, que você ama Jesus, que você ama a presença do Espírito Santo, se você negligencia a palavra de Deus. É muito contraditório quando as pessoas falam assim, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Aí eu pergunto, como está a tua vida devocional? Você tem vida com a palavra? Ah, não tenho tempo. Aí vem aquela desculpa, sabe como é que é? Tem muita coisa para fazer. Às vezes é de noite, antes de dormir, eu dei um pouquinho. Gente, nós não podemos negligenciar a palavra. Sabe por quê que eu estou te falando isso? Que a leitura da palavra é uma disciplina e ela é fundamental para a nossa vida. A Bíblia, ela não é um livro. A Bíblia não é um livro. Se você for ler a Bíblia apenas como um livro, a leitura está errada. Porque a Bíblia, quando nós abrimos as Escrituras, nós estamos tendo um encontro com uma pessoa onde o Pai se revela, onde Cristo se manifesta e o Espírito Santo de Deus fala comigo, fala com você. Então, cada vez que você exerce o hábito, a disciplina da leitura da palavra, você está tendo um encontro com Deus. Então, a disciplina espiritual da palavra transforma a mente. Quando Paulo ele lembra Timóteo, e é o que eu estou fazendo agora, ei, minha irmã, estou te lembrando, assim como Paulo fez com Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ou 17, o que Paulo ele fala? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Uau, que versículo, hein? Toda a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, para repreender e para corrigir e para educar na justiça de Deus. Então, você pode dizer assim, tá, mas no que a palavra vai... Talvez você está chegando aqui agora, está começando, e eu vou te dizer no que a palavra educa. Educa a mentalidade. Educa a mentalidade. Nós estamos saindo de um tempo, muitas vezes, de deserto, de escravidão, de uma mentalidade errada, pobre, escassa. E Deus, ele transforma a nossa mentalidade escrava através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela corrige os pensamentos distorcidos de engano, de inferioridade, de rejeição, de abandono, de injustiça, maus comportamentos, desonra e muitas outras coisas, gente. A Bíblia é um manual de vida, é um manual para a nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela corrige pensamentos, ensinos, sofismas, crenças limitantes, são corrigidos conforme a palavra de Deus na sua palavra. Então, a Bíblia, quando nós lemos a palavra, ela vem rompendo mentiras. Ela rompe as mentiras internas que há dentro da gente.
E principalmente, querida, a palavra de Deus, ela alinha o nosso coração com o céu, com Cristo Jesus. Tá fazendo sentido para ti? Tá gerando algo dentro de ti aí? Comenta, compartilha, envia. Eu quero te desafiar. Envia para pelo menos 5 amigas, 5 irmãs de oração que você conhece, que ficam em casa, né? Ou seja, período integral ou parte do tempo, e que muitas vezes tem um perfil emocional mais sensível, que às vezes acham que não estão gerando nada para o Senhor. Envia para elas, porque eu tenho certeza que isso vai edificar as suas amigas, amém? E vai ser uma forma de você amar elas também, ensinando, amém, queridas? Então, veja só, quando nós temos essa prática de olhar para a Bíblia mais do que um livro, mas como um manual de vida, porque é o nosso manual, é a nossa direção que nós devemos seguir, é por meio da prática contínua, da disciplina, da leitura da palavra, que nós desenvolvemos a mente de Cristo. A Bíblia fala para nós que nós temos a mente de Cristo, mas nós precisamos aprender a desenvolver isso em nós, a pensar como Cristo pensava, a ver as coisas com a visão ajustada de Deus na nossa vida. E a leitura da palavra é uma arma espiritual contra mentiras, Querida, olha só. Assim como Jesus Cristo venceu as tentações no deserto, quando nós vemos a palavra, como que Jesus venceu Satanás quando ele foi conduzido pelo Espírito Santo a ficar 40 dias no deserto? Foi usando a palavra, as escrituras. Então, quando nós temos a palavra dentro de nós e nós meditamos, falamos, oramos a palavra, buscamos a palavra, nós vencemos guerras espirituais através da verdade, porque a palavra é a verdade. Então, eu vou te falar agora 4 coisas que a meditação na palavra de Deus, de você ler a palavra, estudar a palavra, viver a palavra, porque não adianta você decorar a palavra e não trazê-la para a tua vida, tá bom? Eu tô te incentivando que você leia, medite, aprenda. Você pode até decorar a palavra, saber de cor as referências, mas você precisa aplicar ela na tua vida, na tua vida. Então, 4 coisas que a palavra de Deus ensina para nós. Derrubar sofismas, ensinos de engano, que são meias-verdades, destrói as fortalezas mentais, nos protege dos enganos, de espírito de engano, e nos liberta. Sabe no que liberta? Porque muitas vezes nós temos sonhos que foram Deus que colocou, foi o Espírito Santo que colocou dentro de nós. E nós, por mentalidade errada, por sofismas, por dores, por traumas, por muitas situações que ainda não foram tratadas dentro de nós, nós estamos aprisionando os sonhos de Deus. Nós estamos limitando os sonhos de Deus. Então, a Bíblia, ela liberta os sonhos que estão aprisionados, os sonhos que foi o Espírito Santo que colocou dentro de você. Eu já quero profetizar na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, minha irmã, que os sonhos de Deus vão se cumprir na tua vida, que você é uma mulher livre, livre para gerar os sonhos de Deus, que Deus colocou dentro de você, que venham à existência, que venham para fora, efatá, que venha para fora agora, os sonhos que Deus colocou dentro desta mulher, desta filha, desta irmã, agora, em nome de Jesus, vai começar a gerar, a borbulhar dentro dela, vai começar a vir a lembrança, ela vai começar a lembrar. Ela vai começar a lembrar. Eu declaro em nome de Jesus que você que está me ouvindo agora, você vai começar a lembrar dos sonhos que você tinha, dos desejos, das vontades, e que foi Deus que colocou dentro de você, e que por medo, por traumas, por dores, por enganos, você não teve a coragem de vir à existência. Mas agora, em nome de Jesus, é para a liberdade que Cristo te libertou, e você vai romper, e você vai viver. Os sonhos de Deus são livres para vir à existência através da tua vida, em nome de Jesus, amém? Recebe, irmã, em nome de Jesus. Queridas, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus por vocês estarem aqui comigo, eu amo vocês, obrigada por estarem aqui. Queridas, muitas mulheres que se chegam a mim são mulheres sensíveis, e muitas mulheres, elas não vão vencer o inimigo sendo duras, querendo serem duras, mais posicionadas num perfil firme, duro, intransponível. Mas você vai vencer como uma mulher sensível, empática, compassiva. Você vai vencer sendo firme na verdade, que é a palavra de Deus. É na verdade que você vai vencer.
Então, existe sim, com tudo isso, eu estou querendo te dizer que existe um chamado para mulheres sensíveis. Existe um chamado das mulheres sensíveis. Aleluia! A mulher como Isabel, você tem um chamado. Você tem um chamado. Deus procura mulheres que tenham disponibilidade para viver a vontade de Deus, que tenha disposição, porque às vezes a pessoa tem disponibilidade, mas não tem disposição. Então, mulheres que tenham disponibilidade, disposição, relacionamento com a palavra de Deus e um coração ensinável, um coração disposto, quebrantado para viver essa vontade de Deus. E por quê? Você pode dizer assim, por que Deus escolheu Timóteo? Por que Deus está chamando, me chamando e chamando você como uma mulher sensível? Por quê? Por que Deus está falando assim, ei, querida, você é sensível, mas seja cheia da palavra de Deus. Porque uma mulher sensível e uma mulher cheia da palavra de Deus, ela pode restaurar um casamento, ela pode curar os filhos emocionalmente, ela pode transformar atmosferas espirituais aonde ela estiver, e ela vai gerar destino dentro da sua casa. Aleluia! Dá um glória a Deus. Se você é essa mulher, ei, recebe isso em nome de Jesus, querida. Se você for sensível e cheia da palavra de Deus, você vai conhecer o Deus vivo, você vai se relacionar com Cristo, você vai estar sensível ao Espírito Santo, e você sendo essa mulher cheia da palavra, você restaura vidas, você restaura casamentos, você vai gerar destinos proféticos, você vai dar direção para os seus filhos, junto com o seu marido, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Querida, hoje, nesse devocional, onde nós estamos falando sobre a importância da palavra, da disciplina espiritual, mesmo para mulheres sensíveis, mulheres com esse perfil psicológico, assim como Timóteo, Deus está te convidando a tomar 3 atitudes. Anota aí, pega o teu caderno, pega a tua caneta, pega o teu marcador de texto e já começa a anotar, querida. 3 atitudes que Deus está te convidando como uma atividade, uma aplicação prática para a tua vida. Valorização. Valorizar a tua sensibilidade é um dom espiritual. A sensibilidade, ela é um dom também, querida. Em nome de Jesus, glória a Deus. Segunda coisa, cultive a disciplina da leitura da palavra diariamente, não se aparte. Lá em Josué, o Senhor fala, não se aparte da palavra, da lei. Não se aparte daquilo que Deus te ensina através da palavra, medita nela de dia e de noite, para que em tudo você seja próspera e bem-sucedida. Então, cultive a leitura da palavra e aplica na tua vida. Sempre se pergunte aonde isso aqui cabe na minha vida. Peça para o Espírito Santo. Tenha pessoas para, de repente, fazer um devocional com você. Busque entender que o teu lar, entenda que o teu lar é um altar. É um altar de gestação. É o altar onde você gera espiritualmente. Amém, querida? Em nome de Jesus, fez sentido para você? Você está entendendo aquilo que Deus está falando para você? Em nome de Jesus, se existe alguma mentira na tua mente que diz que você não está gerando, ei, em nome de Jesus, está repreendido agora, em nome de Jesus. Você é uma mulher como Isabel, você é uma mulher que gera a vontade de Deus, você é uma mulher que gera milagre, em nome de Jesus. E o teu milagre, aquilo que você gera, o teu sonho, o teu projeto, o teu empreendimento, a tua casa, preparam o caminho para o Senhor. Amém, minha irmã? Em nome de Jesus. E você vai fazer isso com disciplina, com diligência, com amor, com temor, buscando na palavra de Deus todas essas coisas. Amém? Eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Amém, querida? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por cada mulher, Senhor, que está acompanhando, cada mulher que está participando dessa série devocional, cada mulher que está parando agora, Senhor, ou que às vezes, de repente, ela continua preparando o seu alimento para o seu marido, seus filhos, mas está aqui ouvindo esse devocional, ou que até vai ouvir depois, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro por um despertar, Senhor. Em nome de Jesus, no dom que o Senhor colocou, Pai, no interior dessas mulheres. Em nome de Jesus, desperta
desperta o dom da liderança espiritual dentro do lar, em nome de Jesus, como uma mulher que vai caminhar junto com o seu esposo, que vai edificar o marido, que vai ser auxiliadora, que vai ser submissa, que vai cuidar, que vai gerir, que vai governar bem o seu lar com sabedoria, Pai. Desperta o dom da intercessão, desperta o dom, Senhor, talvez mulheres aqui que têm dom para pastorear, para serem missionárias, que hajam despertar em nome de Jesus, Pai. Talvez tem mulheres aqui que têm dificuldade de cuidar da casa, cuidar do lar, em nome de Jesus, desperta, em nome de Jesus, seja qual for o dom que você já recebeu, que haja um despertar, se você estava intimidada, envergonhada, com medo, cansada, em nome de Jesus, que haja um despertar, eu te encorajo, em nome de Jesus, Senhor, eu oro também para essas mulheres, Pai, por uma chama ardente no coração dessas mulheres, Pai, uma chama, uma brasa, que haja um soprar no coração delas, Pai, como um despertar, Senhor, e como uma brasa ardente, Senhor, que seja incendiado no coração, na alma delas, Pai, em nome de Jesus, em amor, seja um despertar, um fogo, Senhor, uma chama pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que seja assim em mim e na vida delas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que elas desejem conhecer a tua voz, que elas desejem conhecer a tua palavra, que elas desejem gerar, Senhor, na sua alma, no seu interior, no seu espírito, a vontade do Senhor, o reino de Deus que venha sobre a casa dessas mulheres, Pai, a tua vontade nos lares dessas mulheres, Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja sensibilidade, Senhor, como instrumento de cura, de direção na vida dessas mulheres, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu declaro, Senhor, eu profetizo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, um despertar, Senhor, em nome de Jesus, e uma cura, Senhor, cura nas mentes, cura na alma, Senhor, dessas mulheres, Pai, que acreditam que não são capazes de gerar nada, porque tem um perfil, Senhor, sensível, emotivo, Senhor, compassivas, mas assim como o Senhor chamou Timóteo, Pai, em nome de Jesus, para fazer história, Senhor, para deixar, Senhor, a história de Timóteo, a fé de Timóteo, Senhor, em nome de Jesus, pautado, escrito nas páginas da Bíblia, Senhor, nós também somos mulheres que estamos escrevendo, Senhor, a história da igreja, nesse tempo, nessa geração, em nome de Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nossas obras, Pai, as nossas obras são individuais, Pai, que venhamos caminhar pelas obras que o Senhor tem estabelecidas para nós, antes mesmo de virmos para cá, Senhor, antes da fundação do mundo, em nome de Jesus, que haja um despertar, que haja um movimento do céu em mulheres despertas, mulheres como Isabel, que geram a vontade de Deus nos seus lares. Amém, 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 aleluia, glória a Deus. Minha irmã, em nome de Jesus, se você deseja adquirir o nosso livro digital, Mulheres como Isabel, nós não temos ele físico agora, que já saiu tudo que nós tínhamos, mas nós temos ele em formato digital. Se você precisar, eu envio o link para você nos nossos devocionais, você vai encontrar os links também, e a gente vai ter o maior prazer de ter você como uma ofertante do nosso ministério, na nossa escola de cura, que tem curado muitas mulheres, amém? No Brasil e fora do Brasil. Deus abençoe em nome de Jesus. E não esquece de curtir, comenta e compartilha com pelo menos 5 amigas que ficam em casa e que estão gerando nos seus lares, amém? Encoraje a sua amiga, encoraje essa mulher, em nome de Jesus, assim como Paulo fez com Timóteo, eu faço com você, e você faz com pelo menos mais 5 pessoas, amém? Deus abençoe você, querida.